Vamos falar agora sobre continuidade de funções compostas. Mas para falar de continuidade de funções compostas, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma função composta. Então, vamos fazer uma pequena revisãozinha, trabalhando com as seguintes funções: f de x igual a x², uma função quadrática, e g de x igual a uma reta, x mais 1. Bom, se eu quero escrever a f bola g de x, que é a fog de x, como que a gente sabe qual que é a função que fica dentro e qual que é a função que fica fora? Se eu escrevi nessa ordem, f bola g de x, a g de x é a função que vai estar dentro e a função que vai estar fora é a f. Então, o que que acontece? A g de x é o novo x da f. E como é que a gente faz, então? Eu vou ter a f fora, ou seja, eu vou pegar a g e vou elevar ao quadrado, porque a f faz isso, né? Ela pega um valor de x e eleva ao quadrado. Então, eu vou pegar a g e elevar ao quadrado. Mas quem é que é a g mesmo? A g é x mais 1. Então, eu vou botar ali dentro x mais 1 ao quadrado. E essa aqui vai ser a minha função composta. Agora, se eu fizesse em outra ordem, se eu quisesse a g bola f de x, então eu quero a gof de x. Então, agora eu tenho a g com a função de fora e a f de x com a função de dentro. O que a g faz? A g pega um x e soma mais 1. Então, se meu novo x agora é a minha f, eu vou pegar x² e vou somar 1. E essa vai ser a minha nova função composta. Bom, mas como é que calcula a continuidade de funções compostas? A gente vai ter um teorema para o cálculo de limite de funções compostas, que é o seguinte: se limite de g de x quando x tende a A é um valor L, e se f de x for contínua em L, então eu posso calcular o limite da minha função composta como sendo a f do limite da g de x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a função de fora e colocando ela para fora do meu limite e fazendo a f desse limite. Então, o que tem que acontecer? Para isso aqui valer, eu preciso seguir o que o teorema está dizendo, ou seja, o limite da minha g de x tem que ser um valor L, então isso aqui vai ser L, e a minha f de x tem que ser contínua em L. Por quê? Porque no final, o que eu vou calcular é a f desse L. E caso a f não seja contínua nesse L, quanto que vai dar esse valor? Ele não vai existir. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em a minha função g ser contínua em L, certo? Então, vamos a um pequeno exemplo, que é calcular os limites abaixo. Então, o primeiro limite é quando x tende a 1, do módulo de 2x ao cubo menos 6. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver quem é que é a função de fora e quem é a função de dentro dessa função composta. Então, olha só, a função de dentro claramente é o 2x ao cubo menos 6. E a função de fora é o módulo. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos tentar aplicar o teorema. O que a gente faz? A gente coloca a função módulo para fora do limite. Então, a gente vai calcular o módulo do limite quando x tende a 1 de 2x ao cubo menos 6. E agora, a gente calcula esse limite. Então, vai ser limite quando x tende a 1 é a mesma coisa que 2 vezes 1 ao cubo menos 6, que é a mesma coisa que menos 4, que é a mesma coisa que 4. Então, em menos 4, o L, então, aqui agora é menos 4, a gente teria que ver se a minha função de fora, módulo, ela é contínua em menos 4, e sim, ela é, senão a gente nem conseguiria resolver esse valor, então ela é contínua em menos 4. E
A segunda coisa que tinha que acontecer dentro do teorema é o limite da minha g de x ser igual a um valor L, que na verdade é esse menos 4. Então, a gente conseguiu resolver esse limite aqui por causa do teorema, porque todas as hipóteses foram validadas. Agora, a gente vai tentar resolver um outro exemplo, que é o limite de quando x tende ao mais infinito de e elevado a 1 sobre x. Então, quem é que é a função de fora e quem é a função de dentro desse caso? A função de dentro sempre vai ser a primeira função que eu vou resolver quando eu coloco algum valor de x. Então, se eu colocasse, por exemplo, x igual a 1 em e elevado a 1 sobre x, a primeira função que eu ia resolver é a 1 sobre x. Logo, a função de dentro é a 1 sobre x. E a função de fora é a e na x. A gente sabe que a e na x ela é contínua em todos os reais. Portanto, ela não vai ter restrição de domínio. Então, eu vou sempre conseguir aplicar o teorema nela, né? Porque ela é contínua, porque ela não possui buraco nem nenhum problema com o seu domínio. Então, como é que a gente vai resolver esse limite? É só a gente colocar a e para fora. Então, eu vou colocar a e para fora como? Eu vou colocar o limite no expoente do meu e. Então, eu vou ter e elevado ao limite de x tendendo ao mais infinito de 1 sobre x. É como se eu aplicasse limite dentro da minha função. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser igual. Quanto é que é o limite de 1 sobre x quando x vai para o mais infinito? Eu vou estar dividindo 1 por um número, é como se eu estivesse dividindo 1 por um número extremamente grande. Então, esse meu limite aqui, ele está indo para zero. Então, eu estou tendo e na zero, que é igual a 1. Agora, vamos para outro exemplo, que é o limite de 4 elevado na cosseno de x. Então, aqui, se a gente aplicasse um valor de x, a primeira função que a gente resolveria é o cosseno desse x, ou seja, a função de dentro é o cosseno de x e a função de fora é o 4 elevado num certo x. Então, essa aqui é a função de fora. Como a gente já sabe, uma função exponencial ela é contínua em todos os reais, então a gente pode aplicar o teorema. Aplicando o teorema, o que a gente vai ter? Que eu vou colocar o limite dentro da minha função 4 elevado na x, ou seja, o meu x está no expoente, logo o limite de x tendendo a π vai para o expoente. Então, eu vou ter 4 elevado ao limite quando x tende a π de cosseno de x. Isso vai dar o quê, então? Se x está tendendo a π, eu vou calcular o cosseno de π. Eu sei que o cosseno de π é menos 1, então eu vou ter 4 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/4, né? Porque quando eu tenho o expoente negativo, eu inverto a minha fração. Tá, mas que fração? É como se a gente tivesse um dividido por 1 embaixo do 4, e aí eu transformei ele numa fração, e aí eu inverto o denominador pelo numerador para tirar esse menos do meu expoente. E aí eu fico com 1/4 elevado na 1, que é a mesma coisa que 1/4. Agora a gente vai para o nosso próximo exemplo, que é o limite de ln de 1 sobre x² quando x tende ao mais infinito. O que a gente sabe sobre a função ln? E quem é que é a função de fora e quem é a função de dentro? Então, olha só. A primeira função que a gente resolve quando a gente bota um valor de x é a 1 sobre x². Por exemplo, se a gente colocasse ali x igual a 1, a gente resolveria ln de 1 sobre 1 ao quadrado, para depois a gente resolver quem é que é o ln do cara que está aqui dentro. Então, a primeira função que a gente resolve é a 1 sobre x². Isso significa que a 1 sobre x² é a função de dentro. E a função de fora é o ln de x. A gente sabe que a ln de x ela é contínua em todo o domínio dela.
E o domínio dela vai de zero aberto até mais infinito. Então, ela é contínua aqui dentro. Qual que é o problema que a gente vai encontrar com essa função aqui? Olha só, se a gente calcular o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x², é como se a gente estivesse dividindo 1 sobre um número extremamente grande ao quadrado, certo? Então, esse limite está indo para zero. Só que olha só, a ln de x, ela é contínua de zero aberto até mais infinito. Então, se a gente pudesse aplicar o teorema, o que a gente faria? Na hora que a gente fosse aplicar, olha só, a gente teria o limite quando x tende a mais infinito de ln de zero. Só que ln de zero, ele não existe. Então, nesse exemplo, o teorema não vai funcionar, porque a minha função ln, ela não é contínua em zero. Mas o que a gente pode fazer para resolver esse meu problema? Eu sei que a minha função próximo do zero pela direita, minha função ln próximo do zero pela direita, ela é contínua. Então, ao invés de eu calcular o valor de L igual a zero, eu vou calcular um outro limite de L tendendo a zero pela direita. Então, meu valor L não vai ser igual a zero. Meu valor L ele vai tender a zero pela direita, ou seja, eu vou ver o que está acontecendo na medida que eu me aproximo de zero pela direita. Então, eu vou reescrever esse meu limite como sendo o limite quando L tende a zero pela direita de ln de L, e não ln de zero. E aí, o que vai acontecer? O que acontece com a função ln na medida que eu vou para zero pela direita? Eu sei que a minha função está indo para o menos infinito. Se a gente relembrar o gráfico da ln, ó, na medida que eu me aproximo de zero pela direita, então aqui a minha função está indo para o menos infinito. Então, o meu limite é esse. Então, se eu encontrei um número de L, onde a minha função de fora ela não é contínua, o que eu vou fazer é alterar o meu limite para esse novo L. Então, antes eu estava calculando de x tendendo a mais infinito. Agora, eu vou calcular exatamente nesse valor onde eu encontrei o problema, só que no valor onde ela é contínua, ou seja, de zero pela direita. Então, eu vou calcular um novo limite de zero tendendo pela direita, de uma nova função ln de L, e não mais ln de x. Então, eu vou calcular esse novo limite e encontrei que é menos infinito. Agora, a gente vai para esse novo exemplo, que é o limite de x tendendo a zero pela esquerda da tangente de x² menos π meios. Então, aqui, a função de dentro é a x², então a função de dentro, x² menos π meios, e a de fora é a tangente de x. A tangente de x ela é contínua em vários pequenos intervalos. Só que o intervalo que a gente vai trabalhar aqui, como o x está tendendo a zero, provavelmente vai ser de menos π meios até π meios. Então, ela é contínua nesse intervalo do domínio, de menos π meios até π meios aberto. Bom, essa função ela também vai dar problema. Por quê? Se a gente for calcular o limite quando x tende a zero pela esquerda de x² menos π meios, a gente vai ter zero ao quadrado menos π meios, vai ter como resposta o menos π meios. Só que tangente de menos π meios não existe, porque menos π meios não faz parte do domínio da tangente. Então, a gente também vai ter que alterar essa minha função. O que a gente vai fazer? Igual antes a gente estava calculando para o meu valor zero pela direita, porque a minha função era contínua de zero até mais infinito,
Aqui eu também vou ver onde que ela é contínua perto do meu menos π meios. Como o valor mais próximo de menos π meios é do zero, que é o x tendendo a zero pela esquerda que a gente estava calculando, é o menos π meios pela direita, a gente vai calcular um novo limite. Então, a gente vai calcular o limite de um L tendendo a esse valor de menos π meios, só que não exatamente o valor de menos π meios, a gente vai ir pela direita dele. Então, eu vou calcular o limite de uma tangente de L, porque a gente tem que mudar a função, com o meu L tendendo a menos π meios pela direita. E aí, se a gente for lembrar do gráfico da tangente, eu sei que na medida que eu me aproximo de menos π meios pela direita, a minha tangente está indo para o menos infinito. Se fosse menos π meios pela esquerda, a minha função estaria indo para o mais infinito. Agora vamos, por exemplo, de calcular o limite quando x está indo para zero pela direita da função e elevado na 3 menos x sobre x². Então, aqui a função de fora, de novo, é a e na x, e a e na x não tem problema em nenhum valor real, então ela é contínua nos reais. E a função de dentro é a 3 menos x sobre x². Só que, olha só, se a gente calcular o limite quando x tende a zero pela direita dessa minha função, eu vou encontrar 3 sobre zero pela direita. 0² zero pela direita. Então, eu estou dividindo 3 por um número extremamente pequeno, eu sei que isso aqui é igual a um dos infinitos. Como é zero pela direita, é um valor positivo. Só que no nosso teorema, L deveria ser um valor. E mais infinito não é um valor, é um conceito matemático. O que a gente vai ter que fazer, então? A gente também vai ter que alterar esse limite para um limite quando o meu L está indo para o mais infinito, já que ele não é um valor, mas o meu L ele pode estar tendendo a mais infinito, do meu e elevado na L, uma nova função. E aí eu vou ter o quê? E elevado a mais infinito, entre aspas, né, pessoal? E elevado a um número extremamente grande é um número extremamente grande e é mais infinito. Porque se a gente lembrar do gráfico da e na x, a gente sabe que na medida que o meu x está indo para o mais infinito, a minha função também está indo para o mais infinito. Bom, agora que a gente sabe calcular o limite de funções compostas, vamos finalmente ir para a parte de continuidade de função composta. Para saber a continuidade de funções compostas, a gente vai ter a ajuda de um teorema. Ele tem duas partes. A primeira parte diz que, se a função g for contínua em A e a função f for contínua em g de A, então a f de g de x é contínua nesse A. Então, o que tem que acontecer? Ó? A g de x é a função de dentro, ele tem que ser contínuo em A. A f, como é a função de fora, ele tem que ser contínua na g do meu A. Se isso tudo acontecer, então a minha própria função composta também vai ser contínua nesse meu ponto A. E a segunda parte nos diz que, se f e g são contínuas em todos os reais, então a função composta também é contínua nos reais. Então, agora vamos para um exemplo. Seja h de x igual ao logaritmo na base 3 de cosseno de 2x. Então, a gente pode ver claramente que essa é uma função composta. Então, a gente precisa usar o teorema de continuidade de funções compostas. E a gente vai separar quem é que é a função de dentro e quem é a função de fora nesse exemplo. Então, a função de dentro é a cosseno de x. Então, a g de x é igual a cosseno de 2x. E a minha f está tomando lugar do logaritmo na base 3 de x. Bom, então a primeira coisa que eu vou responder é: será que a g de x é contínua em π?
Se ela for contínua, eu vou para a segunda parte. Será que a f de x é contínua em g de π? Então, essas são as duas perguntas que eu vou responder agora. Então, vamos tentar responder a primeira pergunta. Será que a g de x é contínua em π? Então, a gente vai seguir aqueles 3 passos. Então, a primeira, para ela ser contínua, g de π tem que existir. G de π é igual ao cosseno de 2π, que é igual a 1. Segundo, o limite de quando x tende a π de cosseno de x tem que existir. E existe, só aplicar ali o π, que eu vou encontrar que é igual a 1. E o terceiro, que essas duas coisas, o primeiro e o segundo, têm que ser iguais, e eles são. G de π é igual ao limite quando x tende a π do cosseno de 2x, que é igual a 1. Então, encontrei que a g de x é contínua em π. Então, a minha primeira hipótese vale. Agora, a segunda hipótese do teorema é se f de x ela tem que ser contínua em g de π. Então, vamos lá. Primeiro, g de π vale 1, ou seja, eu tenho que calcular quanto é que é a f da g de π, que é igual a f de 1, que é igual a calcular o log na base 3 de 1, que é 0. A mesma coisa vai acontecer quando eu calcular o limite de x tendendo agora a 1 do meu log de 3 de x. Quando x tanto tende a 1 pela esquerda e pela direita desse meu valor, eu estou indo para y igual a 0. E o terceiro, que a f de 1 tem que ser igual ao limite quando x tende a 1 do meu log na base 3 de x, que a gente encontrou que era 0. Logo, a minha função f ela também é contínua em g de π. Se as duas hipóteses são válidas no meu teorema, ou seja, se a função g for contínua em um ponto A, que esse ponto A, no meu caso, é π, e a função f for contínua em g de A, que é 1, então a composição f de g de x é contínua em A. Logo, eu posso afirmar que a minha h de x, que é a minha f de g de x, ela é contínua em x igual a π, pelo nosso teorema que a gente acabou de ver.